Oportunidade de mercado aparece nos bastidores e podem fazer o jogador Léo Jardim, goleiro do Vasco, ser uma boa contratação para o Palmeiras. Vou falar para vocês o que está acontecendo sobre essa história e olha, eu acho que é uma baita pedida, hein? Fica comigo aí até o final desse vídeo, porque nós vamos falar disso e de um pacotão de outras informações que tá rolando nos bastidores, como de lesão do Paulinho, que não está totalmente recuperado. Estão cogitando também nova cirurgia para o jogador. Pagamos uma bala para o cara e o cara não tem sido titular. Algumas informações vão deixar claros o porquê que ele não tem sido titular dessa equipe do Palmeiras. Vamos falar de desfalques de jogadores que não estarão presentes em treinos pré-mundial de clubes e também vamos dar aquela pincelada no sorteio da Libertadores, que já tem data para este jogo, e também no sorteio da Copa do Brasil. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, verificar a sua inscrição e a função hypar para ajudar demais aqui o nosso canal. Beleza? Te agradeço de coração. Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa quarta-feira aqui, ó, que tem, ó, tá assim, ó, um pacotão de coisas acontecendo aí nos bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras que a gente precisa conversar. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com este coração alviverde que está aí do outro lado. As duas informações que nós vamos começar aqui, eu vou passar bem rápido porque já foram coisas que foram faladas na terça-feira, que ontem eu decidi tirar uma folguinha pra mim. Vou dar uma pincelada da minha opinião pra vocês a respeito do sorteio da Libertadores da Copa do Brasil. E logo em seguida nós vamos falar de jogadores que vão desfalcar o Verdão. Nessa última terça-feira foi divulgado as datas e horários de transmissões dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Vocês sabem muito bem, o Palmeiras encara o Universitário do Peru e fará o jogo decisivo em casa, já que finalizou a fase de grupos com a melhor campanha geral da competição. O jogo de ida, palestrino, com o mando do Universitário, será disputado, anota aí na sua agenda, dia 14 de agosto, quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, que eu acho que vai ser a final da Libertadores, vai ser nesse estádio aí também. Então o Palmeiras tem uma chancezinha de já fazer um pré-treino jogando com o Universitário, lógico, caso a gente passe, acredito que vamos passar. A partida decisiva será na semana seguinte, no dia 21 de agosto, também uma quinta-feira, no Allianz Parque, a partir das 21h30, horário de Brasília. Já foi divulgado também a transmissão e será somente pela TV fechada. Quem tem o streaming aí do Disney+, vai poder assistir a transmissão pelo ESPN, tá bom? Infelizmente vai ser só em canal fechado, então só a galera que paga o streaming ou os IPTV da vida, tá certo? E ó, um pitacozinho. O Palmeiras pegou um time, sem querer desmerecer o Universitário, mas comparar o Universitário com outros adversários que estavam no pote que o Palmeiras poderia pegar, o Universitário é um time fraco, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu acho que só o quanto o Palmeiras gastou com o Paulinho e do Vitor Roque já paga talvez aí, tô chutando, tá? 4 meses de salário dos jogadores do Universitário. Então, assim, o Palmeiras tem mais do que obrigação de vencer esse time, porque tem qualidade técnica, tem reforço no elenco, a gente, sim, no papel somos mais fortes que os caras. Então, ô Palmeiras, vamos lá, hein? Deixa a parmeirada pra lá e a gente tem tudo aí pra buscar e acredito eu também que vamos passar do Universitário com todo respeito ao time peruano, mas se a gente for pesar na balança, Palmeiras tem muito mais time, né? E tem uma coisa que pegou muito, né? Embora tenhamos pegado, né, em tese, vamos colocar aqui, né? Porque quando a bola rola, as coisas mudam, tudo é 11 contra 11 e é isso aí. Mas em tese, o Universitário é o time mais fraco, o chaveamento do Palmeiras ficou uma broca, hein? Porque tem River Plate no caminho, pode ter River Plate, na verdade, pode ter São Paulo no caminho, pode ter Atlético Nacional no caminho. Então, assim, são times que estão aí para disputar Libertadores também, que podem ser pedreira e causar algum tipo de problema pro Palmeiras, caso passemos das oitavas de final. Quero saber a sua opinião. Posta aí nos comentários. E agora falando palmeirense do outro assunto que é Copa do Brasil, nós fomos sorteados e premiados, anotem isso que eu tô falando, para pegar o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Até onde eu pesquisei, não tem data ainda definida de confronto, eu não vi ainda, se saiu peço perdão por não estar trazendo nesse vídeo para vocês, só que é a revanche perfeita pro palmeirense e pro elenco do Palmeiras
vídeo que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Quero jogar um pouco de sal e pimenta nesse clássico que vai vir. O Corinthians venceu o Palmeiras no Campeonato Paulista, foi campeão, levantou a taça, parece que o prêmio foi de 4 milhões e 80% do valor desse dinheiro parece que tinha que dar pro Memphis, né? O Memphis que ia embolsar tudo isso daí e o Corinthians não pagou ainda. Só pra vocês terem uma ideia de como é que tá a situação dos caras lá. Então, pra botar esse sal, essa pimenta, o Palmeiras vai poder agora encarar o Corinthians e caso passe, o Palmeiras vai levantar uma grana que é maior do que a premiação do Campeonato Paulista, tá bom? Em cima do Corinthians. Então, é a receita perfeita pra gente acabar de afundar o nosso rival. Eu não quero saber se os caras estão passando por problema financeiro, se eles estão na polícia, eu não quero nem saber. Palmeiras tem que ser um atropelo. Como foi o atropelo na Arena Barueri. Nós temos mais elenco, nosso time é mais forte que o time deles, lógico, não é desmerecendo, eles têm bons jogadores lá também, mas o Palmeiras tem total condição de passar do Corinthians e afundar ainda mais o rival. Chega de parmeirada, hein? Já não aguento mais parmeirada esse ano, pelo amor de Deus. Então, quero saber a opinião de vocês. Eu achei maravilhoso, tá? Ter pegado o Corinthians. Eu achei maravilhoso. Vai ser aí o jogo do ano pra mim, até mais do que a Libertadores contra o Universitário, porque vai ser aonde o Palmeiras vai ter que colocar o na mesa mesmo, e deixar eles quietos lá no canto deles, sofrendo com ação judicial, pros problemas deles, tá? Então gostei demais de ter pegado o Corinthians, só que é claro, é clássico, quando a bola rola, as coisas são diferentes, né? Enfim, a gente tem que lembrar também disso, mas acho que o Palmeiras também tem condições de passar do Corinthians na Copa do Brasil. Falei demais sobre tudo isso, posta nos comentários, quero saber os pitacos de vocês a respeito desse sorteio, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. E seguindo aqui com o nosso vídeo, nós vamos falar agora de Mundial de Clubes, bem rapidão aqui pra vocês também. O Palmeiras não terá, Palestrino, anota aí, 8 jogadores do seu elenco na delegação que viaja para os Estados Unidos da América dia 9 de junho. Todas as ausências são por convocações, então a seleção atrapalhando o Palmeiras de novo. Então vamos lá, eles são: Estevão foi convocado para a seleção brasileira, Richard Rios foi convocado para a seleção colombiana, Gustavo Gomes na seleção paraguaia, Piquerez na seleção uruguaia, Emiliano Martínez na seleção uruguaia, Facundo Torres também na seleção uruguaia, Benedetti para a seleção brasileira sub-20, olha só, e o Luigi também para a seleção brasileira sub-20. Todos esses jogadores não estarão com o grupo na data prevista para a terra do Tio Sam. Essa situação já era uma questão na qual o Palmeiras sabia que ia precisar lidar, mas aguardava a confirmação dos atletas convocados. O Uruguai só divulgou a lista final na segunda-feira, quando os jogadores desembarcaram para iniciar o período de treinamentos antes das eliminatórias. O elenco do Palmeiras seguirá para Greensboro na manhã do dia 9 de junho em voo fretado. A última rodada, Palestrino, das eliminatórias sul-americanas nessa data FIFA será no dia 10. Então, Gomes, Piquerez, Rios, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Estevão, portanto, eles serão desfalques nos treinos do Palmeiras pré-mundial. Com isso, os jogadores vão perder o fim da preparação na academia de futebol nesta semana, além das suas primeiras atividades do elenco lá nos Estados Unidos, mas chegarão a tempo de finalizar os preparativos para a estreia na competição. O clube já montou toda a logística à parte para levar aos Estados Unidos estes 8 atletas. Eles vão embarcar no avião particular de Dona Leila Pereira, que já planejou a rota toda, para se juntar à delegação na disputa da Copa Mundial de Clubes dia 11. Desfalque ruim pro Palmeiras, né? Principalmente pro Abel aí, que vai ter que organizar essa equipe para enfrentar o Porto dia 15. Eu tava torcendo para que essas convocações não acontecessem por um milagre, mas como são bons jogadores, né? O Palmeiras tem 3 caras de seleção uruguaia, né? O Richard Rios é sempre convocado, então já tava aí no script deles desfalcarem o Palmeiras. É ruim pro Abel Ferreira, porque vai ter que pensar o time e treinar com os que ficaram, né? Mas enfim, faz parte do pacote, nós aguardamos eles aí, tomara que eles venham de boas vitórias por suas seleções e venham empolgados para disputar essa Copa Mundial de Clubes. E tomara que a maioria fique no banco de reserva, né? Até para poupar os jogadores, que Deus nos livre de algum deles se machucar e desfalcar o Palmeiras nesse torneio tanto que a gente ama. Quero saber aí a opinião de vocês, posta aqui nos comentários se vocês acham que isso é prejudicial ao elenco do Verdão. E agora vamos dar aquela pincelada nessa bomba que estourou nessa última terça-feira. Vários portais,
vários influenciadores aqui na internet estão falando sobre isso. E é um puta problema pro Palmeiras, hein? E vai levar aí pressão pra dona Leila Pereira, que é tudo a respeito desse jogador aqui, ó, Paulinho, que custou aí uma bala pros cofres do Verdão. É o seguinte, o atacante Paulinho foi contratado pelo Palmeiras, lembrando vocês, para essa temporada de 2025, né? E chegou como grande estrela, jogador-chave nesse elenco do Palmeiras. O jogador passou por cirurgia, vocês vão se lembrar, ainda no Atlético Mineiro, para reparar uma fratura óssea por estresse na tíbia da perna direita. O camisa 10 do maior campeão do Brasil estreou apenas em abril, após período de recuperação. Desde então, segue um cronograma individualizado, com controle de carga nos treinos e jogos planejados pela comissão técnica e o núcleo de saúde e performance do Verdão. E aqui que vem a bomba, Palestrino. Segundo apurado aí pelo portal Nosso Palestra, esperava-se um Paulinho recuperado e integralmente à disposição do Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes. Por conta disso, após o torneio nos Estados Unidos, a informação que se tem é: o atacante passará por um processo intensivo de tratamento e uma nova cirurgia em uma situação mais extrema não está descartada. Com isso, o jogador ficaria grande parte do segundo semestre longe dos gramados, visando uma recuperação total para os próximos anos de contrato. O vínculo com o maior campeão do Brasil, o nosso querido Palmeiras, é válido até o fim de 2029. Então fica a pergunta, Paulinho só em 2026? Porque eu acho errado, tá? O Palmeiras levar o Paulinho para esse Mundial de Clubes, embora seja um baita de um jogador, um baita de um esforço que esse cara vai fazer, caso ele tenha aí realmente alguma coisa para se recuperar, porque ele pode se contundir nesse Mundial, gente. Então é problemático. Eu prefiro deixar o Paulinho aqui, minha opinião sincera para vocês de torcedor. Deixa o Paulinho aqui se tratando para que ele esteja apto para jogar o segundo semestre. Porque, vamos ser sinceros, a Copa do Mundo de Clubes, esse Mundial, a gente vai disputar, mas todo palmeirense está convencido de que para ganhar essa competição é extremamente difícil, para não dizer impossível. E o Palmeiras no segundo semestre tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, que obviamente o Palmeiras briga sim nas cabeças por esses 3 títulos. Então seria interessante preservar o Paulinho no Mundial de Clubes para as competições que, é óbvio, o Palmeiras tem chances reais de vencer do que levar o Paulinho para o Mundial. Só que o que está acontecendo é o contrário. Pela informação do Nosso Palestra, o Paulinho vai viajar com o Palmeiras para disputar esse Mundial de Clubes e quando voltar, ele vai passar por esse tratamento intensivo. Eu acho isso um erro. Quero saber a opinião de vocês. Tô sendo muito claro, tá? Lógico que é um puta reforço que a gente ia deixar de ter no Mundial, mas, pô, a gente tem que olhar pro ano todo, não só pro Mundial de Clubes. E pra mim, é um vacilo do Palmeiras se esse camarada aqui tá precisando de tratamento ainda. Posta aí nos comentários, é uma coisa que vai dividir muito a torcida aí, se vocês acham que ele tem que ir pro Mundial ou não tem. Sim, e explica também, né, o porquê que ele não vem sendo titular nesse elenco do Palmeiras. Porque, pô, o Paulinho é de alto calibre, cara, é um puta de um reforço. E muita gente se questionava por que ele não era titular. E agora eu acho que tá muito bem explicado, o cara não tá completamente recuperado, tem algum tipo de problema ali, alguma fratura que não se recuperou direito, enfim. Posta aí nos comentários, Palestrino, quero saber a opinião de vocês. E o que vai ter de gente jogando na cara da dona Leila de que é aquilo que ela falou pro Neymar, né, de que o Palmeiras não é departamento médico, não tá feito. E pra gente fechar o nosso vídeo de hoje, olha só quem eu ponho na tela pra vocês. Vamos recordar uma coisa que aconteceu aí algumas semanas atrás? O Palmeiras entrou em negociação com o Grêmio, em conversas com o goleiro Gabriel Grando. Vocês vão se lembrar disso, falamos aqui no canal. Eu não trouxe o que veio depois, mas só pra gente dar uma pincelada rápida. O próprio Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, se manifestou e falou do interesse do Palmeiras, que realmente teve aí conversas nos bastidores, só que ele optou por ficar no Grêmio, o Grêmio não quis vender, tava fazendo jogo duro, enfim. O fato é que o Palmeiras precisa de um goleiro para os próximos anos, já que o Marcelo Lomba é quase 100% de certeza que não vai permanecer e o Everton está envelhecendo. Então é interessante o Palmeiras olhar com carinho
para essa posição. Dito isso, Palestrino, para vocês, olha quem eu coloco na tela e tem uma puta oportunidade de mercado pintando por aí nos bastidores. E eu não dou a duvidar de nada que o Palmeiras vá para cima desse jogador, tá? Olha só o que tá acontecendo. Representantes aí do goleiro Léo Jardim recusaram a última oferta de renovação de contrato feita pelo Vasco da Gama, que foi enviada por eles lá, né? No fim da última semana. Uma contraproposta ao clube, que ainda não respondeu, foi enviada pelo staff do Léo Jardim para o Vasco. As negociações entre as partes se arrastam desde 2024. Quero dizer para vocês também que essa foi a quarta proposta da diretoria vascaína para tentar a renovação com o goleiro. A conversa tratava de um novo vínculo até 2030 com bonificação e aumento salarial. Quero também falar para vocês que o goleiro tem contrato com o Vasco da Gama somente até dezembro deste ano de 2025, mas tem uma cláusula de renovação por mais um ano caso atue em 50% dos jogos do Vasco na temporada de 2025. No entanto, Palestrino, o jogador já poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir do dia 1º de julho deste ano. Menos de um mês aí, hein? Por ainda não haver o vínculo renovado com o Vasco da Gama. Alguns clubes do futebol brasileiro já sondaram a situação de Léo Jardim com o seu staff, e a matéria onde eu peguei isso daqui, que eu colhi na internet, que foram de vários lugares, ninguém especificou quem eram esses times que sondaram o Léo Jardim. Falando um pouco do goleiro, eu acho ele melhor que o Gabriel Grando. Aliás, não acho ele melhor, eu acho ele muito melhor que o Gabriel Grando. Ele também tem aí o rótulo por alguns torcedores do Vasco como pegador de pênaltis. O único defeito que eu acho dele é que eu acho ele o goleiro baixo, tá? Eu até tinha que puxar a estatura dele aqui para saber se isso é só impressão minha ou se realmente ele é baixo. Mas eu tenho eu nunca vi a altura dele, mas eu tenho a impressão de que ele é um goleiro baixo. Mas tudo bem, mesmo assim, ele é um bom goleiro. Tem feito ótimas atuações pelo Vasco. Só que vocês estão vendo como é que tá o time da Colina lá do Rio de Janeiro, né? O time da Colina tá difícil a situação, muitas dívidas, o Pedrinho sofrendo uma baita de uma pressão nos bastidores. Eu tenho respeito imenso pelo time do Vasco da Gama, a torcida deles são torcidas irmãs e com a torcida do Palmeiras, bom, vocês sabem muito bem. Só que é o seguinte, meu amigo, amigos, negócios à parte. O Léo Jardim pode assinar um pré-contrato, cara, e o Palmeiras pode ser essa equipe que vá atrás do atleta, sonde ele aí para poder assinar esse pré-contrato com o jogador. Ou até, quem sabe, o Palmeiras pague qualquer tipo de grana aí um pouco pro Vasco da Gama para facilitar a negociação e vender o Léo Jardim para cá. Ele é uma peça-chave no elenco do Vasco, tem livrado o Vasco de Série B, sabe? Tem fechado o gol do Vasco da Gama, e para eles lá é uma perda imensa se o Léo Jardim sair, porque ele é um bom goleiro, né? Eu acredito que é um dos melhores jogadores do elenco do Vasco. Só pra vocês terem uma ideia como é que tá a situação dos caras lá. Tirando o Verratti também, que tá velho, mas também é um puta goleador. Eu acho uma boa pedida pro Palmeiras, tá? Palmeiras ficar aí de olho no mercado, já que tá atrás de um goleiro, aí, ó, ô Leila, vá atrás do Léo Jardim. Eu acho que é um baita de um goleiro, eu acho que ele tem 29 ou 30 anos de idade, tem mais uns 5 anos, acredito aí, pra queimar lenha, e pode ser, quem sabe, o titular do Palmeiras numa possível trato desse elenco do Verdão. O Everton aí envelhecendo, caminhando aí para sua aposentadoria. O Léo Jardim eu vejo com bons olhos para ser esse substituto. E vocês, palestinos, o que vocês acham? Vocês acham que o Léo Jardim recusaria, quem sabe, uma oferta do Palmeiras? Eu acho que se o Palmeiras bater na porta do Léo Jardim, ele acena positivamente pro Verdão na mesma hora, tá bom? Porque cara, ele é atleta, bicho. Ele tem que olhar pra carreira dele, né? E o Vasco da Gama, com todo respeito, não vai dar essa projeção de carreira que ele tanto quer. O Palmeiras é um time mais sólido, o Palmeiras é um time que tá sem essa pressão que o Vasco tá passando de problemas internos. O Palmeiras paga o seu salário em dia, não sei como é que tá a situação no Vasco, quero acreditar que eles estão se esforçando para pagar. Aqui o Léo Jardim teria mais visibilidade, aqui o Léo Jardim ia disputar títulos, coisa que o Vasco da Gama não está fazendo. Então, uma oferta do Palmeiras seria muito tentadora para esse jogador, eu não tenho dúvidas disso. A questão é, você gostaria desse goleiro aqui vestindo verde e branco?
Os comentários tá aqui, Palestrino. Manifeste-se, quero saber a opinião de vocês. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Já peço novamente para que vocês verifiquem a inscrição no canal. Se você não deixou o seu like, faça isso agora mesmo. Vai ajudar demais no engajamento do vídeo. E também, ó, hype o nosso vídeo aí, porque agora tem essa função também. Então a gente tem que pedir para vocês, não fiquem bravos com a gente por ser repetitivo, faz parte do nosso trabalho, tá bom? Seu hype e o seu like ajudam demais o nosso trabalho por aqui, vocês não têm noção. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente quarta-feira a todos vocês, eu volto no próximo vídeo e é claro, avante palestra sempre.